Santo Agostinho, Confissões. 45 livros segundo os pecados da adolescência à adolescência. O prazer de praticar o mal __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  juventude. Quero recordar as minhas torpezas piaçadas e as depravações carnais da minha alma, não porque as ame, mas para vos amar, ó meu Deus. É por amor ao vosso amor que, amargamente, chamo à memória os caminhos viciosos, para que me dulcifiqueis, ó doçura que não me engana, doçura feliz e firme. Concentro-me, livre da dispersão em que me dissipei e me reduzi ao nada, afastando-me de vossa unidade para inúmeras bagatelas. Quantas vezes, na adolescência, ardi em desejos de me satisfazer em prazeres infernais, ousando até entregar-me a vários e tenebroso esse amores. A minha beleza dele finhou-se e apodreci aos vossos olhos, por buscar o teu Santo Agostinho, Confissões. 46 Complacência e desejar ser agradável aos olhos das pessoas 66. Underline, 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 underline 02 sob a ação da carne. Que coisa me deleitava, se não amar e ser amado. Mas, nas relações de alma para uma, não me continha moderação, conforme o limite luminoso da amizade, visto que, da lodosa concupiscência da minha carne e do borbulhar da juventude, exalavam-se vapores que me enevoavam e ofuscavam o coração, a ponto de não se distinguir o amor sereno do prazer tenebroso. Um e outro ardiam confusamente em mim. Arrebatavam a minha debilidade despenhadeiros das paixões e submergiam-se num abismo de vícios. Sem eu saber, a vossa ira tinha se robustecido sobre mim. Ensurdeci com o ruído da cadeia da e a mortalidade em castigo pela soberba da minha alma. Afastava-me para mais longe de vós e permitíeis, mo 67. Arrojava-me, derramava-me, espalhava-me e fervia 66. Nesta altura da narrativa, Agostinho era estudante em Madaura, onde seus olhos ávidos de adolescente contemplaram estátuas romanas e templos de pórticos coríntios. Desta cidade, era natural Apuleio, orador, taumaturgo e filósofo, a quem os concidadãos ergueram uma estátua. N.D.T. Santo Agostinho, Confissões. 47 Em minhas devassidões e vós em silêncio. Ó alegria que tão tarde encontrei! Vós calado e eu afastar-me cada vez mais de vós, buscando, constantemente, estéreis semientes de dores, com aviltante soberba e desinquieto cansaço. Quem poderia refrear a minha miséria e fazer com que usasse bem da formosura transitória de cada objeto? Quem me fixaria um limite às suas delícias, de tal maneira que as ondas da minha idade se agitassem de encontro à praia do matrimônio, já que, de outro modo, não era possível a tranquilidade, e encontrassem o fim natural na geração de filhos, como prescreve a vossa lei, ó Senhor, que criais a descendência da nossa raça mortal e podeis suavizar, com mão bondosa, os espinhos conhecidos no paraíso. A vossa onipotência está perto de nós, ainda quando erramos longe de vós. Certamente, deveria com mais diligência prestar ouvidos ao som vindo de vossas nuvens, sofrerão as tribulações da carne. Eu, porém, quisera poupar-vos 68. Ou ainda, é bom para o homem não tocar em mulher algo 67. A crise da adolescência em Agostinho, como em todos os jovens, revelam o ofuscamento da razão e dos valores espirituais, substituídos pelo despertar impetuoso dos instintos. A energia vital vai preferentemente para o corpo. A vontade e a inteligência ficam enfraquecidas. N.D.T. 68 1 Coríntios 7, 28. Santo Agostinho, Confissões. 48-69. O que não tem esposa pensa nas coisas de Deus e em como lhe há de agradar, o que está unido em matrimônio pensa nas coisas do mundo e em como há de agora dar à esposa 70. Oxalá tivesse ouvido mais atentamente estas palavras. Se tivesse vivido eunuco, por amor ao reino dos céus 71, esperaria agora, mais feliz, os vossos abraços. Miserável de mim! Fervia aos borbotões, seguindo o ímpeto da minha torrente, abandonando-vos e transgredia todos os mandamentos sem escapar aos vossos açoites. E que mortal haverá que os evite? Sim,
estáveis sempre ao meu lado, irritando-vos misericordiosamente e aspergindo com amarguíssimos desgostos todos os meus deleites ilícitos, para que buscasse a alegria sem vos ofender e nada pudesse encontrar em parte alguma, senão a vós, Senhor, a vós, que nos dais a dor como preceito 72, que feris para curar 73 e nos tirais a vida para não morrermos longe de vós. Onde me encontrava eu? Como me tinha exilado para longe das delícias da vossa casa, aos 16 anos de 69 1 Coríntios 7, 1. 70 1 Coríntios 7, 32 e 33. 71 Mateus 19, 12. 72 Salmo 93, 20. 73 Deuteronômio 32, 39. Santo Agostinho, Confissões. 49 Idade, segundo a carne, quando a loucura deste prazer, que a nossa degradação liberta de todo o freio e que é proibido pela vossa lei, me fez aceitar o cetro que empunhei com ambas as mãos. Nenhum dos meus teve o cuidado de me suster na queda, pelo matrimônio, porque de mim só tinham uma preocupação, que aprendesse a compor discursos o mais belamente possível e a persuadir por meio da oratória. Underline, 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 underline 03 nas praças de Babilônia. Nesse mesmo ano 74, interrompi os estudos, porque fui chamado de Madaura 75, cidade vizinha, aonde tinha ido assistir às aulas de literatura e oratória. Meu pai, cidadão muito modesto de Tagaste, levado mais pela ambição que pelos seus recursos, me preparava os meios necessários para uma viagem mais longínqua, para Cartago. 74 em 370. N.D.T. 75 Madaura, na Numídia, atual Argélia, aproximadamente a 24 quilômetros de Tagaste, que foi a terra natal de Santo Agostinho. Naquela cidade, concluiu ele o curso de Humanidades, ministrado por gramáticos oficiais. N.D.T. Santo Agostinho, Confissões. 50 Mas a quem narro eu estes fatos? Não é a vós, meu Deus. Na vossa presença, dirijo-me ao gênero humano, aquele a que eu pertenço, ainda que estas páginas possam chegar apenas a uma minoria. Então, para que escrevo isto? Para que eu e todos os que lerem estas palavras pensemos de que abismo o fundo se deve chamar por vós. Que coisa mais próxima de vossos ouvidos do que um coração arrependido e uma vida de fé? Quem não cumulava então, de louvores a meu Pai, por ultrapassar até os recursos do patrimônio, só para conceder tudo o que era necessário ao filho que tinha viajado para longe por causa dos estudos? Numerosos cidadãos muitíssimo mais opulentos nem de longe mostravam tal cuidado pelos filhos. No entanto, meu pai não se preocupava com saber se eu crescia para vós, isto é, se vivia castamente. Contanto que fosse deserto. Mas eu era antes um deserto 76 quanto à vossa cultura, ó meu Deus, único, verdadeiro e bondoso Senhor do vosso KM o meu coração. 76 Jogo de palavras, desertus e desertus. É frequente em Santo Agostinho. Vejam-se também Sartago, Frigideira, e C. Artago, livro 3º, capítulo 1º. N.D.T. Santo Agostinho, Confissões. 51 hora, nesta idade dos 16 anos, sucedendo-se um intermédio de ociosidade, por me ver livre de todas as aulas, devido a dificuldades domésticas, comecei a viver com meus pais 77. Foi então que os espinhos das paixões me sobrepujaram a cabeça, sem haver mão que os arrancasse. Bem pelo contrário, meu pai, durante o banho, vendo-me entrar já na puberdade e revestido da adolescência inquieta, contou-o todo alegre, a minha mãe, como se tal verificação o fizesse saltar de prazer com a ideia de ter netos. Era uma alegria, aliás, proveniente da embriaguez produzida pelo vinho invisível da sua vontade perversa e inclinada às coisas baixas. Embriaguez com que este mundo esquece o Criador, para, em vez de vós, Senhor, amar as criaturas. Porém, já tinhais começado a edificar em minha mãe o vosso templo e os fundamentos da vossa santa habitação. Meu pai era simples catecúmeno, recente ainda. Por isto, minha mãe, com tal nova, se agitou,
levada por piedosa perturbação e timor. Apesar de eu ainda não ser batizado, receou que enveredasse por caminhos tortuosos. 77 Este intervalo de ociosidade deve ter se prolongado por 1 ano. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 52 SOS, por onde andam os que vos voltam as costas e não o rosto. 78. Ai de mim! Como me atrevo a dizer que estáveis se alado, quando continuamente ia me afastando de vós? Guardáveis, porventura, silêncio diante de mim? De quem eram, senão de vós, aquelas palavras que, por meio de minha mãe, vossa fiel serva, pronunciastes aos meus ouvidos? Nenhuma delas, porém, desceu ao meu coração, para cumprir o que ela me aconselhava. Lembro-me que, um dia, querendo que me abstivesse-se da luxúria e, sobretudo, não cometesse adultérios, avisou-me em particular e com grande solicitude. Envergonhava-me de seguir tais conselhos, por me parecerem só próprios de mulheres. Porém, eram vossos e eu sem o saber. Julgava que nada me dizíeis, que só ela me falava, mas vós dirigíeis-vos a mim, pela boca dela. Éreis desprezado, na pessoa dela, por mim, sim, por mim, pelo filho da vossa escrava, pelo vosso servo. Mas eu não sabia. Ignorante, precipitava-me tão cegamente que entre os companheiros da minha idade, me envergonhava de ser menos infame do que eles. Ouvia-os se gabarem de suas ignomínias e tanto mais se glorifica. 78 Jeremias 2, 27. Santo Agostinho, Confissões. 53 Vão quanto mais depravados eram. Assim, praticava o mal não só pelo deleite da ação, mas ainda para ser louvado. Que haverá mais digno de vitupério do que o vício? E eu, para não ser vituperado, fazia-me cada vez mais vicioso. Se não cometesse pecado com que igualasse os mais corrompidos, fingia ter cometido o que não pratica rá, para que não parecesse mais abjeto quanto mais inocente, mais vil quanto mais casto. Eis os companheiros com quem andava pelas praças de Babilônia, revolvendo-me na lama, como ensinam humo e ungüentos preciosos. Para que mais tenazmente me agarrasse no meio desse lodo, o inimigo invisível calcava-me aos pés e seduzia-me, porque era fácil de seduzir. A mãe da minha carne, que já tinha fugido do meio de Babilonia 79, mas que noutras faltas caminhava mais devagar, refletiu no que ouvirá dizer a meu pai e aconselhou-me a castidade. Mas, apesar de não poder cortar de raiz esta paixão pestífera que mais tarde, como ela pressentia, me havia de ser perigosa, não procurou contê-la pelo afeto conjugal, temia que o vínculo do matrimônio servisse de em 79 Jeremias 51, 6. Santo Agostinho, Confissões. 54 Pecílio a esperança que de mim acarentava. Não temia que ele me impedisse a outra vida, pois esta colocava minha mãe unicamente em vós. Receava que me prejudicasse no estudo das letras, com que, tanto ela como meu pai, desejavam ardentemente a minha celebridade. Este, por não pensar quase nada em vós e alimentar de mim vãs ambições, e minha mãe, por julgar que estes tradicionais estudos literários não me causariam dano e antes, ajudariam a me aproximar de vós. Assim era, julgo eu, segundo a lembrança, quanto possível exata, que faço do caráter de meus pais. Ultrapassando até a medida da severidade, afrouques arrame as rédeas no jogo e na dissolução de várias paixões. De toda essa miséria, ó meu Deus, se elevava uma escuridão que me ocultava a luz serena da vossa verdade. A maldade como que brotava da minha substância em 80. Underline, 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 underline 04 História de um furto. 80 Salmo 72, 7. Santo Agostinho, Confissões. 55 Furto é punido pela vossa lei, ó Senhor, lei que, indelevelmente gravada nos corações humanos, nem é sequer a mesma iniquidade poderá apagar. Ora, que ladrão haverá que suporte com gosto outro ladrão, se até o rico não perdoa ao indigente que foi compelido ao roubo pela miséria? E eu quis roubar. Roubei, não instigado pela necessidade, mas somente pela penúria, pelo fastio da justiça e pelo excesso da maldade. 81.
Tanto é assim que furtei o que tinha em abundância e em muito melhores condições. Não pretendia desfrutar do furto, mas do o bom em si e do pecado. Havia, próximo da nossa vinha, uma pereira, carregada de frutos nada sedutores, nem pela beleza nem pelo sabor. Alta noite, pois tínhamos o perverso costume de prolongar nas eiras os jogos até essas horas com a L e Gan jovens malvados, fomos sacudir-la para lhe roubar-mos os frutos. Tiramos grande quantidade, não para nos banquetearmos, se bem que provamos alguns, mas para os lançarmos aos porcos. Portanto, todo o nosso prazer consistia em praticarmos o que nos agradava, pelo fato de o roubo ser ilícito. 81 Como médico de almas e com a iluminação de santo, Agostinho escalpeliza este ato de malícia de infringir a lei só pelo gosto de pecar e sem interesse algum. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 56 Eis o meu coração, Senhor, eis o meu coração, que olhaste com misericórdia no fundo do abismo. Diga-vos ele agora o que buscava nesse sorvedouro, sendo eu mal desinteressadamente não havendo outro motivo para minha malícia senão a própria malícia. Era asquerosa e a amei. Amei a minha morte, amei o meu pecado. Amei, não aquilo a que era arrastado, senão a própria queda. Que alma tão forte que se aparta-via do vosso firme apoio, para se lançar na morte, apetecendo não uma parcela da desvergonha, mas a própria desvergonha. Underline, 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 underline 05 A causa ordinária do pecado. O ouro, a prata, os corpos belos e todas as coisas são dotadas de certo atrativo 82. O prazer de ser conveniência que se sente no contato da carne influi vivamente. Cada um dos outros sentidos encontra nos corpos uma modalidade que lhes corresponde. Do mesmo modo, a honra temporal e o poder de mandar e dominar encerram também um brilho, donde igualmente nasce a avidez de vingança. Teu 82 Por que razão a pessoa é arrastada ao mal? Porque neste há uma aparência de bem, um atrativo para as forças instintivas psicológicas. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 57 Todavia, para a aquisição de todos estes bens, a pessoa não vos deve abandonar nem afastar-se da vossa lei, ó Senhor. A vida neste mundo seduz por causa de certa medida de beleza que lhe é própria e da harmonia que tem com todas as formosuras terrenas. A amizade humana se torna doce, por unificar, com um laço querido, muitas almas. Por todos estes motivos e outros semelhantes, mete-se o pecado, porque, pela propensão imoderada para os bens inferiores, embora sejam bons, se abam não outros melhores e mais elevados, ou seja, a vós, meu Deus, a vossa verdade e a vossa lei. De fato, as coisas ínfimas também deleitam, mas não como o meu Deus, que criou todas as coisas, porque ele é as delícias dos corações retos e é nele que o justo rejubila 83. Portanto, quando se indaga a razão por que se pratica com um crime, esta ordinariamente não é digna de crédito, se não se descobre que a sua causa pode ter sido ou o desejo de alcançar alguns dos bens a que chamamos ínfimos ou o medo de perdê-los. Esses bens são, sem dúvida, belos e atraentes, ainda que, comparados com os superiores e celestes, não passem de desprezíveis e abjetos. 83 Salmo 63, 11. Santo Agostinho, Confissões. 58 Alguém matou um homem. E por quê? Ou porque ele amava a esposa ou o campo ou porque queria roubar para viver ou porque temia que lhe tirasse alguma coisa ou, finalmente, porque, injuriado, ardia no desejo de vingança. Quem acreditará que cometeu o homicídio só por deleite, se até Catilina, aquele homem louco e crudelíssimo, de quem se disse ser perverso e cruel sem razão, tinha um motivo, o receio, diz o historiador, de que o ócio lhe entorpecesse as mãos e o espírito 84. Por que fim procedia ele assim? Evidentemente, para que, exercitado no crime, alcançasse, depois de tomada a cidade de Roma, as honras, o poder e as riquezas irritando-se do medo das leis e da dificuldade em que o sara a pobreza da herança e a consciência do crime. Logo, nem o mesmo Catilina amou seus crimes, mas aquilo por cujo fim os cometia.
Underline, 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 underline 06 Alegria com o mal 84 Confronte com Saluz e O, Cat 16. N do T, Santo Agostinho, Confissões. 59 Que amei eu, miserável em ti, ó meu furto, crime noturno dos meus 16 anos? Não tinhas beleza elis guma, pois eras um roubo. Mas és realmente alguma coisa, para eu me dirigir a ti? As peras que roubamos, sim eram belas por serem criaturas vossas, ó mais belo de todos os seres, Criador de tudo, ó Deus tão bom, Deus soberano e meu verdadeiro bem. Aqueles pomos eram belos, mas não foram esses que a minha alma depravada apeteceu, pois tinha boa abundância doutros melhores. Colhi-os simplesmente para roubar. Tanto é assim que, depois de colhidos, os lancei fora, me banqueteando só com a iniquidade, com cujo gozo me alegrara. Se algum dos frutos entrou em minha boca, foi o meu crime que lhes deu o sabor. Agora, Senhor e Deus meu, procuro saber o que me deleitava no furto e não lhe encontro beleza alguma. 85. Não falo já da beleza que se encontra na justiça e prudência, na inteligência humana, na memória, nos sentidos e na vida vegetativa, nem mesmo da que resplandece ou nos astros magníficos e brilhantes nas suas órbitas ou na terra e mar, cheios de espécies que, nascendo, sucedem às 85. Admirem-se nesta e noutras passagens as análises interiores, estas maravilhas da psicologia a que se refere Henri de Lubac no livro Catolicismo. N do T, Santo Agostinho, Confissões. 60 Que morrem, nem tampouco desta defeituosa sombra de formosura com que os vícios seduzem. O orgulho imita a altura, mas só vós, meu Deus, sois excelso sobre todas as coisas. Que busca a ambição, senão honras e glória, embora só vós tenhais direito a ser reinados sobre tudo e glorificado eternamente. A sevícia dos poderosos aspira a se fazer temer, mas quem deve ser temido senão Deus? Quando, onde, até onde e quem pode tirar ou subtrair alguma coisa ao vosso poder? As carícias dos voluptuosos desejam a reciprocidade do amor, mas nada mais acariciante que a vossa caridade, nem se pode amar nada mais salutar que a vossa verdade, a mais formosa e resplandecente de todas. A curiosidade parece ambicionar o estudo da ciência, quando só vós é que conheceis plenamente tudo. Até a própria ignorância e a estultice se encobrem sob o nome de simplicidade e de inocência. Mas nada se encontra mais simples do que vós. Quem é mais inocente do que vós, pois são as próprias obras que prejudicam os pecadores. A preguiça parece apetecer apenas o descanso, mas que repouso seguro há fora do Senhor. A luxúria deseja apelidar-se saciedade e abundância. Vós, porém, sois a Santo Agostinho, Confissões. 61 Plenitude e abundância interminável da suavidade e incorruptível. A prodigalidade se cobre com a sombra da liberalidade, mas o mais magnânimo dispensador de todos os bens sois vós. A avareza quer possuir muito e vós possuís tudo. A inveja litiga acerca da excelência, mas que será mais excelente que vós? A ira procura vingança e quem se vinga mais justamente do que vós? O temor, enquanto vigia pela segurança das coisas que ama, detesta os acontecimentos insólitos e inesperados que lhes sejam adversos. Porém, que há de insólito para vós? Que há de inesperado? Quem separa de vós o que amais? E onde encontrar a firme segurança senão em vós? A tristeza definha-se com a perda dos bens em que a cobiça se deleita, porque desejaria que nada, como a vós, se lhe pudesse tirar. É assim que a alma peça, quando se aparta e busca fora de vós o que não pode encontrar puro e transparente, a não ser regressando a vós de novo. Imitam-vos perversamente todos os que se afastam de vós e contra vós se levantam. Ainda assim, imitando-vos deste modo, mostram que sois o Criador de toda a natureza e que o é, por Santo Agostinho, Confissões. 62 Conseguinte, não há lugar para onde nos possamos afastar totalmente de vós. 86. Que amei, portanto, naquele roubo em que imitei o meu Senhor, ainda mesmo criminosa e perversamente. Tive ao menos o gosto de lutar pela fraude contra vossa lei,
já que não o podia pela força, a fim de imitar, sendo cativo, uma falsa liberdade, praticando impunemente, por uma tenebrosa semelhança de onipotência, o que não me era lícito. Eis-me aquele escravo que, fugindo de seu senhor, seguiu uma sombra, 87 a podridão, ao monstro da vida e abismo da morte. Como pode agradar-me o ilícito, sem outro motivo que o de me ser proibido? Underline, 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 underline 07 o perdão. 86 Santo Agostinho desenvolve concretamente a tese filosófica de que a atividade consciente ou inconsciente dos seres imita a ação do ser. O gênio Hiponense descreveu a analogia entre o ser e os seres sob o aspecto de atividade ou dinamismo. Com este os seres pretendem se valorizar e manifestar a sua natureza ínfima. No peça do, o ser humano imita perversamente a atividade de Deus. N. do T. 87 J. 7, 2. Santo Agostinho, Confissões. 63 Como agradecerei ao Senhor 88 ter-se a minha memória recordado destes fatos e a minha alma não ter sentido temor? Amar-vos-ei, Senhor, dar-vos-ei graças e confessarei o vosso nome, porque me perdoastes ações tão mais e tão indignas. Atribuo a vossa graça e à vossa misericórdia o me terdes dissolvido, como o gelo, os pecados. À vossa graça devo também o ter fugido do mal que não pratiquei. Ó, de que não era eu capaz, se até amei, sem recompensa, o pecado. Confesso que tudo me foi perdoado, o mal que de livre vontade cometi e o que não pratiquei graças à vossa ajuda. Que pessoa que, refletindo na sua enfermidade, ouse atribuir às próprias forças a sua castidade e inocência para vos amar menos, como se lhe fosse pouco necessária a misericórdia com que perdoastes os pecados aos que se voltam para vós. Aquele que, a vosso convite, seguiu o chamamento e evitou as faltas, que agora lê em mim, quando as recordo e confesso, não se ria de eu ter sido curado da minha doença por aquele médico. Por ele foi-lhe concedido não cair na mesma doença, ou melhor, fez com que enfermasse-se com menos gravidade. 88 Salmo 115, 12. Santo Agostinho, Confissões. 64 Por conseguinte, ame-vos ele outro tanto. Mas, que digo eu? Ame-vos ainda mais, por ver a mim livre de tão grande enfermidade, graças àquele por quem, do mesmo modo, se vê desheredado de tão grande languidez de pecados. Underline, 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 underline 08 O prazer da cumplicidade. Que fruto nessa ocasião colhi eu, miserável, das ações que agora, ao recordá-las, me fazem corar de vergonhar, particularmente daquele roubo em que amei o o roubo e nada mais. Nenhum, pois o furto nada valia e, com ele, me tornei mais miserável. Sozinho, não o faria e lembro-me de que era esta à minha disposição, naquele momento. Sim, absolutamente só, não era capaz de fazê-lo. Portanto, amei também no furto o consórcio daqueles com quem o cometi. Amei, por isso, mais alguma coisa do que o furto. Mas não a amei mais nada, porque a cumplicidade nada vale. Que é esta, na realidade? Quem me ensinará, senão aquele que ilumina o meu coração, rasgando-lhe as só brás? Por que ocorreu ao meu espírito estar aqui em Cui e Santo Agostinho, Confissões? 65 Rir, discutir e considerar tais particularidades? Se então amasse os pomos que furtei e com eles me apetecesse regalar, poderia tê-los roubado sozinho, se isso bastasse. Poderia ter cometido a iniquidade por onde cheguei ao meu deleite, sem acender, com a fricção de almas concluí 6, o prurido da minha cobiça. Mas, por que não experimentava prazer naqueles furtos? Este consistia na própria falta que praticavam os pecadores simultaneamente em cumplicidade. Underline, 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 underline 09 O riso da maldade. Que sentimento era aquele da minha alma? Sem dúvida, um sentimento muitíssimo vergonhoso e ai de mim que o mantinha. Mas enfim, que era ele? Quem se unisse todos os delitos, 89 era um riso, como o que a fazer, nos ócegas no coração,
provocado pelo gosto de enganar os que tinham como impossível o nosso feito e vivamente o detestavam. 89 Salmo 18, 13. Santo Agostinho, Confissões. 66 Qual o motivo por que me deleiteava não estar essildezinho, quando cometi o furto? Seria porque ninguém facilmente se ri, quando está só. É certo que, sozinho, ninguém se ri facilmente. Mas, se alguma coisa demasiado ridícula acode aos sentidos ou à imaginação, o riso vence por vezes a pessoa, mesmo quando sozinha e sem ter ninguém presente. Sozinho não praticaria tal ação. Se estivesse absolutamente só, não a faria 90. Eis perante vós, ó meu Deus, uma viva lembrança da minha alma. Sozinho, não cometeria aquele furto em que não me aprazia o que roubava, mas o ato de roubar, porque, completamente só, não sentiria prazer em praticar o furto. Nem sequer o faria. Ó amizade tão inimiga! Ó sedução impenetrável da mente! Avidez de perpetrar o mal por brincadeira ou gratisejo. Ó apetite do dano alheio, sem lucro nenhum, sem paixão de vingança, mas só porque sentimos vergonha de não ser desavergonhados, quando nos dizem, vamos. Façamos. 90 Reconhece Santo Agostinho a influência do ambiente na perpetração de crimes. A pessoa, no meio de um grupo ou da multidão, se deixa facilmente uma e sugestionar. É toda a receptividade psicológica. A carga efetiva da coletividade a galvaniza. Não reage como ser independente, mas como parte de um todo. N.D.T. Santo Agostinho, Confissões. 67 10 Quero a luz. Quem desembaraçará este nó tão enredado e enarranhado? É asqueroso. Não quero fitá-lo e nem vê-lo 91. Quero-vos a vós, ó justiça e inocência tão bela e tão formosa, como puros esplendores e insaciável saturação. Em vós há grande tranquilidade e vida imperturbável. Quem entra em vós penetra no gozo do seu Senhor 92 e não só não terá receio, mas também permanecerá soberanamente no bem perfeito. Na adolescência, afastei-me de vós, andei errante, meu Deus, muito desviado do vosso apoio, tornando-me para mim mesmo uma região de fome. 91 Santo Agostinho reage perante o pecado como um esteta perante a fealdade monstruosa e repugnante. Depois de tê-lo analisado como santo, como jurista e como psicólogo, fixa-o sob o aspecto artístico. Acha-o repugnante. Compare-se esta frase das Confissões, é asqueroso. Não quero fitá-lo e nem vê-lo, com esta outra passagem. O que mais lhes impressionam se um belo rapaz for um ladrão? O desgosto e o horror se estampam em seus olhos. Santo Agostinho, o Evangelho de S. João comentado, volume 1, Conferência 003, 21, Traz de Souza Campos, ILD. N. do T. 92 Mateus 25, 21.